E aí, tudo bom? Na aula de hoje veremos estudo completo de funções quadráticas, ok? Importa referir que uma função quadrática é uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais aqui o c, ok? E que esta função, o seu gráfico sempre é uma parábola, ok? No caso, a parábola fica com concavidade voltada para cima, assim como está esta parábola, se o valor de A for positivo, mas se o valor de A for negativo, a parábola fica voltada para baixo, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto para o ponto, mostrar e dizer o que é isso de estudo completo. Geralmente, no estudo completo de funções quadráticas, temos que responder questões como identificar qual é o domínio, qual é o contradomínio desta função? 3. Quais são os zeros da função? 4. A ordenada na origem. 5. Coordenadas do vértice. 6. Equação do eixo de simetria. 7. Variação da função ou estudo da monotonia. 8. Variação de sinal. E, por fim, a questão número 9, a expressão analítica, ok? Importa aqui salientar que na determinação da expressão analítica nós teremos a função dada na forma gráfica e teremos que, com base no gráfico da função f de x, dizer qual seria a sua expressão correspondente, expressão analítica correspondente, ok? Neste vídeo nós iremos responder a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, por fim, a questão número 8, ok? Não iremos responder a questão 9, pois eu já tenho gravado vídeos a respeito desta questão, ou seja, a respeito do ponto número 9. Vamos ao ponto. Aqui eu irei explicar os conceitos à medida que estaremos resolvendo os exercícios na prática. Vamos considerar aqui uma função g de x dada desta forma, ok? Concavidade voltada para baixo significa que o valor de A é negativo, ok? Menor que zero. Muito bem, vamos responder a primeira questão que é inerente ao domínio. Qual é o domínio da função g de x? Atenção! Toda vez que se fala de domínio, nós teremos que esquecer o eixo dos y e começar apenas a analisar a função no eixo dos x, ok? Então, o que você terá que fazer na prática? É só prolongar o gráfico. Prolongando o gráfico, dá para perceber que os valores de x vão se afastando para lá, ou seja, os valores de x aproximam-se ao mais infinito. Mas prolongando o gráfico deste lado, dá para perceber que os valores de x vão para o menos infinito, ok? Então, o nosso gráfico para o eixo x vai do menos infinito até ao mais infinito, ok? Isso em relação ao eixo dos x. Então, o domínio seria um x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito até ao mais infinito. Intervalo aberto deste lado. Ou seja, nós podemos escrever da seguinte maneira: D para dizer domínio, G para dizer que a função é a função G. Se fosse F, colocaríamos F. Será um X que pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Porque estamos saindo do menos infinito ao mais infinito. Percebeu? Ok? Caso não tenha percebido a questão de domínio, deixa aí nos comentários. Não percebi bem o domínio, eu explico no próximo vídeo, só por sua causa. Agora entremos na questão do contradomínio, ok? O segundo ponto, contradomínio. Atenção, enquanto que o domínio analisa o eixo x, no contradomínio nós só vamos analisar a função sobre o ponto de vista do eixo dos y, ok? Presta atenção aqui comigo. Quando nós prolongamos esta função deste lado, nós vimos que os valores de y vão descendo, ou seja, vão para o menos infinito. Prolongando a função também deste lado, os valores de y também tendem a descer, ou seja, também vão para menos infinito.
olhando para esta função, nós vimos que a função parte de lá de baixo, ok? A função vem de baixo, de lá do menos infinito, e ela vai aumentando os seus valores até exatamente aqui, porque a função, sob o ponto de vista dos valores de y, não passa este ponto, ela não continua para cima. Então a nossa função, ela parte do menos infinito e vem até neste ponto, onde o valor de y corresponde aqui a 9. Atenção! Você tem que vir até este ponto e verificar o valor de y. Portanto, vamos dizer que o contradomínio da nossa função g, atenção que nós podemos usar aqui CD para dizer contradomínio, mas assim como podemos escrever D e aqui o traço, aqui g, já sabe porque a nossa função é uma função g, ok? 2 pontos, nós vamos colocar aqui y pertence, porque o contradomínio analisa o eixo dos y. No nosso caso, a função parte de baixo, do menos infinito, vem até aqui no 9. Então, do menos infinito ao 9. Percebeu? Então, há casos em que teremos uma concavidade voltada para cima, ok? Neste caso, a nossa função vai partir deste valor. Então é só procurarmos o seu y correspondente. Vamos procurar o valor de y correspondente. Estará partindo do y até o mais infinito, porque a nossa função estará subindo sem parar, ok? Vamos escrever que o contradomínio é intervalo fechado deste valor de y e ela vai subindo para o mais infinito. Analise somente o eixo dos y. Veja qual é o valor mais baixo e qual é o valor mais alto, tá bom? Muito bem, passando para a terceira questão, que é a questão das crianças. No caso é muito fácil mesmo. Os zeros da função. Os zeros da função correspondem ao ponto onde o nosso gráfico, veja só, o nosso gráfico aqui laranja, né? Interseta o eixo do x, aqui o eixo do x. Vamos lá ver os pontos do cruzamento entre o gráfico e o eixo do x. Nós vimos este ponto, é o primeiro ponto. Portanto, vamos escrever x1 igual a menos 2. Vamos procurar outro ponto onde o laranja cruza aqui o azul do x, ok? O outro ponto onde o gráfico laranja cruza o azul do x é este ponto aqui. Portanto, vamos também escrever que x2 vai ser igual aqui a 4. Viu? É muito fácil mesmo. É só procurar o ponto onde o gráfico cruza o eixo x, ok? Então, não se engane. Aqui no ponto 1, o laranja, ok? O laranja não está cruzando o eixo x neste ponto. O laranja está cruzando o eixo x neste ponto. Nada de dúvida, tá bom? Mas caso haja, escreva aí nos comentários. Enquanto isso, nós avançamos. Deixe-me limpar um pouco aqui a tela. Muito bem, com a tela limpa podemos responder a questão ordenada na origem, ok? A ordenada na origem é o ponto onde o gráfico laranja vai cruzar o eixo y, ok? Presta atenção, aqui o nosso gráfico laranja vai atravessar o eixo dos y exatamente neste ponto aqui. Portanto, eu vou destacar este ponto aqui. Significa que a ordenada na origem sempre vai ser y igual a um certo valor, porque cruzamos o eixo y. No caso, aqui no ponto 8, y igual a 8. Vamos passar para a questão número 3. Coordenadas do vértice, ok? Presta atenção, a palavra vértice escreve com a letra V. Então, é vértice de V. Veja que a nossa parábola é parecida com o V. Então, o vértice vai ser este ponto onde a parábola dobrou-se. Portanto, na nossa parábola, onde é que ela dobrou-se? Dobrou-se exatamente aqui. Então, é neste ponto onde nós teremos o vértice. Atenção, que para termos o valor de x neste ponto, temos que ir até o eixo x. Para termos o y, temos que ir até ao eixo y. E nos gráficos, só se anda horizontalmente ou
verticalmente reto, ok? Verticalmente reto, não como estou fazendo aqui. Muito bem, neste ponto, o eixo X está embaixo, então teremos que descer verticalmente. Encontramos aqui este valor. Significa que o valor de X vértice vai ser igual a 1. E andando horizontalmente para o eixo Y, encontramos aqui o 9. Significa que o Y vértice vai ser igual aqui ao 9. Mas nós podemos escrever da seguinte maneira, dizendo que o vértice se encontra em 1 e em 9, ok? Sempre em primeiro lugar o valor de X, veja só, o nosso X é 1, e depois o valor de Y. Atenção, o nosso Y é 9, ok? Sempre em primeiro lugar o valor de X, depois o valor de Y. Não vai mirar isto, por favor. Vamos à questão número 6. A equação do eixo de simetria, ok? Eixo de simetria, na prática, é a reta que divide a nossa parábola em partes simétricas, ok? E para que isso aconteça, tem que passar exatamente pelo vértice, ok? Uma faquinha pelo vértice divide a parábola em partes simétricas. Portanto, o eixo de simetria teria que passar pelo vértice, dividindo a nossa parábola em partes simétricas. Nós percebemos que passamos por este valor aqui de X, que corresponde a 1. Coincidentemente, este eixo de simetria sempre corresponde ao valor do Y vértice. Escreva comigo, X igual a 1. Caso não perceba, por favor, não deixe passar, não pule para outro vídeo. Escreva nos comentários, eu imediatamente estarei aí para responder. Muito bem, passando para a questão número 7 e 8, teríamos aqui a questão número 7, variação da função ou estudo da monotonia. Muito bem, estudar a monotonia da função ou variação da função, na prática, é procurar saber onde é que a função está crescendo e onde é que a função está decrescendo, ok? É só procurar saber onde cresce e onde decresce, só isto. E para tal, terás que desenhar o gráfico sempre do lado esquerdo para o lado direito. Por favor, gente, faça sempre desse jeito, de esquerda para a direita. Vamos desenhar este gráfico do lado esquerdo para o lado direito. Então, nós teríamos isto. Veja só que até agora estamos crescendo, chegamos neste ponto, começamos a decrescer, né? Então, crescemos até neste ponto. Exatamente a partir deste ponto começamos a decrescer. Então vamos escrever aqui X e vamos escrever embaixo do X o Y, não é? Que no caso é a nossa função g de x. Feito isso, nós percebemos que crescemos até este ponto. Então vamos dizer neste ponto qual é o valor de x. Vamos descer para encontrar x. Verificamos que o x é 1. Então o valor de x naquele ponto é 1 e o valor de y neste ponto é 9. É este valor que colocamos aqui. Muito bem, percebemos que existe o lado esquerdo de 1 e existe também o lado direito do 1. Verificamos que daqui de 1 para a esquerda a nossa função vem de lado menos infinito. Portanto, vamos escrever de menos infinito até aqui neste ponto 1. Deixe-me aqui construir a tabela para separar estes valores. Ok, muito bem, agora ficou bonitinho. E percebemos que existe também o lado direito do 1, que é começando daqui do 1, né? Os valores de x, eles vão para o mais infinito, indo para o mais infinito. Então, íamos começar daqui do 1 e vamos para o mais infinito. Muito bem. Começando do lado esquerdo de 1, nós percebemos que estamos a crescer, ou seja, estamos a subir. Então, a função é crescente do lado esquerdo do 1.
Portanto, vamos escrever uma seta virada para cima para dizer crescente. Mas, do lado direito do 1, nós percebemos que, desenhando este gráfico do lado direito, estamos a decrescer até ao mais infinito. Então, a função é decrescente no intervalo de 1 a mais infinito. Para tal, escreva uma seta inclinada, virada para baixo. Compreendeu? E se isto foi bem compreendido, passemos para a questão número 8. Variação de sinal. Deixe-me limpar aí novamente a tela. Muito bem, com a tela limpa, podemos agora analisar a questão da variação de sinal. Atenção, para estudar a variação de sinal, diferente da variação da função, que é perceber onde a função está crescendo e onde a função está decrescendo, agora teremos que entender onde é que a função é positiva e onde é que a função é negativa. E para tal, teremos que prestar muita atenção no eixo do x, ok? Porque a função é positiva acima do eixo x e é negativa abaixo do eixo x. Isso porque os valores de y acima do eixo x são positivos e abaixo do eixo do x são negativos, ok? Toda a parte do gráfico acima positiva, toda a parte do gráfico abaixo do eixo do x é negativa. Portanto, desenhando este gráfico novamente, daqui até aqui, estamos embaixo do eixo do x. Então, estamos no lado negativo. Isto percebendo sempre que o gráfico partiu de lá do menos infinito, não é? E veio até aqui no menos 2. Continuando o desenho, daqui do menos 2 até exatamente aqui no 4, a função está do lado positivo, ok? Porque está acima do eixo do x. Portanto, está no lado positivo de menos 2 até 4. Mas exatamente daqui do ponto 4 para o mais infinito, porque os valores de x vão para o mais infinito, o gráfico está do lado de baixo do eixo do x, então está do lado negativo. Quais são os pontos que fizeram a separação do lado positivo com o lado negativo? São esses pontos que correspondem aos zeros da função, que no caso é o menos 2 e o 4. Portanto, vamos escrever aqui x e y, que é a função que é de x, e vamos escrever esses pontos, o menos 2 e o 4. Vamos escrever o menos 2 e o 4. Vamos construir uma mini tabela, né, para fazer a separação dos valores. Aqui um eixo horizontal. Bom, uma vez que o menos 2 e o 4 são zeros da função, nós vamos colocar aqui 0. E aqui no 4 também vamos escrever aqui o 0. Portanto, percebemos que temos aqui um intervalo que parte de menos 2 até ao 4. Ficamos com um intervalo sempre aberto de menos 2 até 4. E temos um outro intervalo em que a função parte daqui do 4 para o mais infinito, ok? De 4 para o mais infinito. Vamos escrever 4 ao mais infinito. E do outro lado seria do menos infinito, né? Até chegarmos aqui no menos 2. Portanto, teríamos de menos infinito até este menos 2. Muito bem, agora teremos que preencher com os sinais, os respectivos sinais. Quando saímos do menos infinito ao menos 2, estamos a sair do lado esquerdo para menos 2. Portanto, de menos infinito para o menos 2, estamos abaixo do eixo dos x, ou seja, estamos no lado negativo da nossa função. Mas quando saímos de menos 2 para aqui o 4, estamos acima do eixo do x, ou seja, estamos no lado positivo. Mas quando saímos de 4 ao mais infinito, novamente estamos abaixo do eixo do x, significa que estamos no lado negativo, ou seja, significa que o sinal será negativo. Bom, variação do sinal seria exatamente isto: construir esta tabela e preencher com os seus respectivos sinais. Mas atenção que a questão poderia ser: determine os valores de x para os quais g de x é maior que 0. Neste caso, terei que lembrar que
todo valor maior que zero é um valor positivo. Então, eles estariam pedindo o intervalo de valores em que a nossa função é positiva. Poderia vir diretamente na tabela, ver onde tem o sinal positivo. Nós temos sinal positivo aqui no intervalo de -2 a 4. Ou poderia ler diretamente no gráfico, de -2 até 4. Portanto, sempre teremos que escrever x pertencente a -2 a 4. Mas também poderemos encontrar uma questão do tipo g. Para que valor de x, g é menor que zero? No caso, estaríamos pedindo valores negativos. A nossa função é negativa aqui e é negativa aqui. Em primeiro lugar, vamos dizer x pertencente a um intervalo que sai de -infinito a -2, que é esse intervalo. Mas uma vez que temos uma outra parte negativa, teremos que dizer união com aquele outro intervalo, que começa de 4 a mais infinito. Veja só como é fácil fazer este estudo, ok? Caso de dúvida, deixe nos comentários. Se não está inscrito no canal, se inscreva também, porque isto dá uma baita força deste lado. No próximo vídeo estaremos novamente fazendo o estudo deste gráfico, que no caso é uma função qualquer, ok? Qualquer. E caso esteja interessado, espera aí o próximo vídeo, porque nós estaremos fazendo mais estudo completo de funções quadráticas. Thanks, people. Até a próxima. Aqui Pedro da Glória e este é o canal Key Desperta.